quando eu tinha uns 7 anos, apareceu lá em Manaus uma história que nos Estados Unidos estavam inventando um remédio para embranquecer a pele. Eu lembro assim que eu pensei, puxa, vou estar salva, eu vou começar a juntar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu estiver grande, eu vou virar branca. Era a minha salvação. E hoje, não é, eu produzi literatura. Isso não deixa de ser, além de sobrevivência e resistência, é um desaforo, né? É um desaforo também. Esse é uma afronta. Não é uma afronta. Eu lembro agora, não é, que Sartre, em década de 60, quando foi na USP, ele olhou assim para a plateia e falou: cadê os negros? Cadê as negras? Puxa, a gente estava morrendo aí, não é? A gente estava morrendo. Hoje, não é? Algumas de nós estamos nos resgate, né? No resgate ainda, via literatura, via poesia, via ação política. Mas não nos esquecemos, não é, que os navios negreiros agora são os camburões, não é? Não nos esquecemos dos presídios, não nos esquecemos das botas no pescoço dos negros e das negras. A literatura, o que faz, além dessa denúncia, é gritar, não é? Não, a violência, né? A pura violência muda, somente a pura violência muda, e vamos tirar resgatar, não é? Fazer com que esses sufocados eles nos aliviem um pouco, não é? Obrigado por todos vocês, e eu estou sempre falando de literatura. Eu começo a escrever, olho para um sapato, aí esse daqui vai dar um personagem legal, e estou escrevendo isso no Facebook, e certamente daqui vai sair alguma coisa. É impossível que não saia, não é? É impossível. Eu não resisto aos meus personagens, né? São mais fortes do que eu. Mas, neste momento, chegamos, né, na parte mais especial ainda, né, que é a homenagem da escritora Verenilde Santos Pereira. Então, eu gostaria de chamá-la para vir aqui no palco. E eu gostaria de chamar também o senhor Francisco Joaquim, né? A gente conhece ele aqui na UNB como Chiquinho, né? Que é dono da livraria da UNB. Eu gostaria de pedir ao senhor para fazer a entrega dessas lindas flores para a nossa homenageada especial, Verenilde. Ok, para compor a mesa, vou chamar a escritora Adelaide Paula, escritora Cristiane Sobral, escritora Valesca Barbosa, por gentileza. Do lado de cá. Mais para cá. Ok. Então, é uma grande honra ter essa escritora maravilhosa aqui conosco, né? Verenilde Pereira, que lançou o primeiro romance nos anos 90, 1995, se eu não me engano. Sim, Um Rio Sem Fim é uma obra que hoje está sendo reconhecido como um marco literário, né, muito importante para a literatura afro-indígena. Nossa querida Verenilde está sendo relançada, né, toda a obra está sendo relançada pela Companhia das Letras, né, e ela, inclusive, continua produzindo, né. Ela me disse que ontem à noite ela escreveu um novo conto. Então, estamos super ansiosas para conhecer, né, toda a obra dela, né, que está sendo republicada pela Companhia das Letras. Eu gosto de falar isso, gente, maravilhosa. Então, a gente parabeniza a Verenilde pelo trabalho grandioso, né? Infelizmente, demorou esse tempo todo para esse merecido reconhecimento,
né, sabemos que no campo literário brasileiro tem acontecido uma negligência das vozes, né, não brancas e não masculinas, né, que infelizmente aconteceu no caso da Verenilde, que está sendo descoberta, né, relançada, né, ganhando a merecida atenção, né, né, no campo literário brasileiro. Está sendo colocada como a voz mais importante da literatura afro-indígena, né. Ela tem realizado várias entrevistas pelo TV Senado, né, a Câmara, entre várias outras órgãos, inclusive, né, pelas editoras do Brasil, né? Várias editoras, né, estão buscando fazer um contrato, mas ela escolheu, né, uma das maiores, que é importante, né, a Companhia das Letras, né? Assim, a gente sabe que todas as editoras são importantes, né? Então, muito parabéns, e a gente fica muito honrada com a sua presença, Verenilde. Então, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, né? E, na sequência, vamos ouvir as escritoras aqui também. Ok, passamos a palavra para a grande Verenilde Pereira. Bom dia. Vocês estão ouvindo direito? Estão, né? Eu sinto muito assim que está na hora do almoço, o pessoal deve estar muito cansado. E eu confesso assim que eu vou falar o que vier na hora, olhando para vocês, tá? Eu nunca, às vezes em que eu treinei assim o que falar, rabisquei o que dizer, foi um horror. Então, eu prefiro olhar e me inspirar em vocês. Ora, eu sei que eu estou falando com pessoas que têm uma intimidade muito grande com a literatura, não é? Eu não sou da teoria literária, eu sou uma mera contadora de histórias, não é? Uma pessoa que o mundo se joga na minha cara assim, toda hora, com seus horrores, com suas mágoas, com suas glórias, com suas invasões palacianas, com suas tragédias humanas, com a luta, com a morte, com a vida, com as paixões, com os abandonos. E eu, como uma mera contadora de histórias, apanho isso tudo, na medida do possível, e encaixo em palavras, encaixo nas letras. E é isso que é o fazer literário para mim. Para mim, não é porque há outros autores que têm uma concepção muito diferente do que é fazer literatura. Para mim, eu sou uma mera contadora de histórias. Então, quando eu vejo o mundo, não é, que me causa perplexidade e assombro e paixão, eu costuro nas palavras, numa frase, num parágrafo, num trecho, que, enfim, vira um conto, vira uma história, não é? E é isso que a literatura é, uma forma de falar do mundo dentro de uma preocupação estética, não é? Que merece, não é? Que é necessário. E o que dizer, então, para as pessoas que lidam com a literatura? Não é? Quando eu entrei aqui, nesse salão, eu lembrei, e eu acho que tem gente aqui da tradução, não é? Eu lembrei de um texto de uma professora do século passado, desse departamento, e ela escreveu um texto, e eu acho que quem faz tradução tem que correr nele, que se chama Ao invés do luto, a loucura. Essa professora está numa revista que saiu antigamente, eu não sei se continua, que se chama Revista Cerrados, daqui do departamento. E ela era muito hábil em pelo menos 5 línguas. E, nesse texto, ela fala sobre essa companhia, não é? Essa relação que um tradutor tem com o autor, não é? Que, às vezes, ele faz uma caminhada, não é, com esse personagem, e esse personagem, às vezes, chega a um estado tão difícil de você interpretar, mesmo na própria língua, e dá aquele conflito. Como dizer de um personagem que quase não consegue significar, não é, num texto, o que ele quer dizer, num personagem, como você ainda
nesse conflito com esse personagem, você ainda ter que transladar para uma outra língua, porque a tradução não é só, por exemplo, pegar um rio sem fim e passar isso para o inglês, para o francês, etc. E tal. Essa professora escreveu esse texto, ao invés do luto, a loucura, e ela trabalha muito com a Ofélia, né, esse personagem do Shakespeare. Quando a Ofélia, vocês sabem, quando o pai morre, ela enfeita alguns galhos de árvore com flores, não é? Sai lá pendurando as flores, depois mergulha e morre. E ela nesse texto, ela diz: como sabe você captar essa coisa inacessível desse personagem dentro da própria língua em que o livro foi escrito e depois ainda transladar para uma outra língua. O que eu penso disso? Bem, ela escreveu também uma tese de doutorado aqui no Departamento de Psicologia, que é mais ou menos, eu não lembro mais, sabe? Além da idade tem a Covid, então eu não lembro o título, mas era algo falando sobre a sublimação em Freud e o feminino, não é? Ela acabou de escrever essa tese, entregou no departamento, ela ia na manhã seguinte defender e morreu, né? Morreu na madrugada. Então, isso para dizer o seguinte: o que é que eu quero? Qual a relação disso? Isso é um pensamento que eu estou pincelando agora quando entrei, não é? Que a literatura é isso, não é? Ela coloca um personagem, não é, nessa trama e num contexto político, social, de inclusão, de exclusão, de conflitos, não é? De uma briga, sei lá, de paixões e mortes e violências. Mas, ok, está nesse contexto. Esses personagens podem ser azul, branco, amarelo, negro, indígena, sabe? Isso pode ser uma denúncia ou não, a literatura pode servir para reforçar tudo isso ou não, não é? Como eu estava dizendo, eu não parto do princípio que, a priori, a literatura tem uma obrigação política, uma obrigação social, embora seja, não é? Seja porque é uma linguagem transgressora, é política sempre, mas, apesar disso tudo, o que é característico da literatura, ela quer esse algo mais, não é? Ela quer aquela instância, e isso pode ser uma mera pretensão que se consegue ou não, mas ela quer aquela instância do que não foi dito, do infindável, do que não terminou ainda, não é? Daquilo que não tem um ponto final, porque você termina um conto ou um romance com um ponto final, mas você vai catar nesse personagem. Esse personagem está sempre inquieto, sabe? Qual é a próxima pergunta, onde a humanidade vai dar, no que essa terra vai dar. É essa instância do que não foi dito, do que está submerso ainda, é que a literatura vai procurar. Dá respostas, não é? Olha aí Freud, né? Freud foi buscar as teorias lá na tragédia grega, a literatura fantástica, o quanto que ajudou cientistas, porque é uma previsão, né? A literatura está prevendo alguma coisa, está antecipando o mundo, não é? Está antecipando o mundo. Às vezes se concretiza, não é? Você vê, por exemplo, Um Rio Sem Fim, ele, não é? E aqui eu quero chamar a atenção para a escrita, não para a autora, né? Eu sou assim, uma mera compiladora disso que os personagens me obrigam a escrever, não é? Eu sou levada, arrastada pelo que um personagem quer que se diga sobre ele, não é? E uma das primeiras intrigas, da primeira atitude política de quem escreve é: olha, eu quero que o personagem diga isso, e o personagem vem e diz: não é isso que eu quero. A primeira briga, não é, entre aspas, de um escritor é com a língua, que a língua é fascista, não é? A língua te dá uma gramática, uma regra, um vocabulário. E quando, sabe, o personagem não consegue dizer nada dentro do que está na língua, aí você trai o seu personagem, né? Aliás, eu sou muito fiel aos meus personagens, mas, para que eles não mintam, eu coloco uma interrogação, um rio sem fim, eu corro para um... E eu já me justifico meus personagens nisso.
não é? E como, por exemplo, surgiu um Rio Sem Fim. Para eu não sei se eu estou falando assim de uma forma esparsa, mas é o que me vem na cabeça. E depois a gente arruma, se tiver alguma coisa para ser arrumada. A literatura ela passa pelos conhecimentos, né? Como surgiu, por exemplo, esse primeiro livro, Um Rio Sem Fim? Eu sou de uma família de pai indígena e mãe negra. Então, desde muito cedo, há 68 anos, eu vi essa tragédia de uma forma em silêncio, não é? Eu via todos esses conflitos, eu via esses embates, não é? Como criança, obviamente que eu não tinha lucidez, a sociologia, a política, o racismo estrutural, isso não me vinha à cabeça. Eu via assim um pai indígena, uma mãe negra, os dois num embate terrível, sem saber que os dois eram vítimas e sem que eu pudesse dizer, não é? E eu fui depois interna num colégio de freiras lá em Manaus com a elite, não é? Com a grande elite baré amazônica, e era filho de madeireiros, de seringueiros, de militares. Não existe instituição que não seja racista, não é? E eu via tudo aquilo, e como é que eu vou sair dessa cilada, dessas humilhações, dessas injustiças que eu vejo? Eu comecei a inventar histórias para mim mesmo, sabe, para suportar o mundo que eu via e que veio à tona no Rio Sem Fim, embora seja 120, 110 páginas, não é? Bem, não foi uma sequência fácil, não é? A questão Yanomami, por exemplo, é uma coisa que eu vejo há 40 anos, não é? Sabe? Outro assunto. Então, o Rio Sem Fim, como ele surge? Eu ia fazer, não é, o meu mestrado na comunicação social sobre a representação da mídia sobre os indígenas, como a mídia representa os indígenas. E eu parti de um fato que eu participei assim presentemente, era o Zwaimiri-Atuari. Não sei se vocês já ouviram falar. O Zwaimiri-Atuari é um grupo étnico que vive ainda na fronteira do Amazonas com Roraima. Em 68, já depois de muitas invasões de madeireiros, de garimpeiros, de mercenários, eles começaram a morrer demais, e não encontravam uma explicação que não fosse pela feitiçaria. Puxa, chega o branco e morre, não é? Morre uma multidão de pessoas. Basta dizer que da década de 60 para 80, eles eram de 3.000, passaram para 300 pessoas. Em 68, foi uma missão salesiana para tirar do meio da estrada. A estrada vai passar, então eles têm que sair do meio do caminho, que, aliás, existe muito minério, não é? E foi uma expedição com 11 pessoas. E uma missão salesiana, né? E quando salesiana não, de padres católicos, não lembro se salesianos, da Consolata. E quando o coordenador da expedição chega, ele chega dando 3 tiros para o alto. Quer dizer, uma população indígena que já estava assim traumatizada de tanta morte, não é? É uma das coisas mais horríveis que tem nesse país. E ele fez isso. E a relação dessa expedição de 11 pessoas com os padres, com a expedição, ficou muito tensa. Os indígenas, a expedição levou panela, bacia, colheres, e os indígenas começaram a tocar, mexer, levar, que para eles não tinha essa noção de roubo, não estavam roubando, era uma curiosidade, não é? E aí veio o padre, né, sabe, e começou a dizer Padre Marupá, Padre Mata. A relação ficou tão tensa que os Zwaimiri-Atuari mataram realmente 10 pessoas da expedição. Sobrou um mateiro que contou a história, não é? A partir disso, os jornais em Manaus, não só no Manaus, os grandes jornais da mídia hegemônica começaram a dizer os ferozes, os selvagens, os que matam os brancos, que vão salvá-los, um padre, freira, sabe?
E eu estive lá em Manaus, foi uma coisa horrível, foi um dos acontecimentos mais tenebrosos da época, porque eles vinham com aqueles helicópteros, né, com o saco dos mortos lá, e faziam aqueles voos rasantes. E eu na igreja, com uns 9 anos, se eu não lembro, e com o meu cartaz, sabe? Queremos a estrada, que é a BR-174, não é? Queremos a estrada e maldizendo, né, porque era o bem contra o mal, eram aqueles que mataram, não é, os assassinos, os cruéis, os violentos, contra aquela branquitude que chegava lá para salvá-los. E era isso que ia ser a minha monografia. Então, eu juntei fiz a pesquisa, juntei todos os dados estatísticos, quantos morreram, quantos blá, 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 fiz aquela coisa, aquele desenho bonitinho, que é aquele formato que você faz na conclusão do mestrado, não é? Que agora virou tipo uma pizza, tantos por cento disseram isso, tantos por cento disseram aquilo. Assim, quando eu estava com os 2 meses, assim, antes de entregar, e estava tudo bonitinho, eu falei, gente, isso é muito pouco para tudo que eu vi, para tudo que se passou, sabe? Eu quero esses personagens entrando aqui nesse minhocão, nessas salas, e falando com o sangue, com a voz. Sabe, era como se esses conceitos, não é, da comunicação, de cada conceito desse estourasse um personagem. Pá, sabe, isso é muito pouco, o que você está dizendo é muito pouco, o que você viu, o que você viveu. Isso é uma injustiça. Aí eu digo, o que me pode salvar nesse momento é a literatura. É a literatura que esses personagens, que seriam esses dados estatísticos mortos, não é? Com todo o respeito que eu tenho pela pesquisa, pelo conhecimento acadêmico, pelo discurso acadêmico, era muito pouco. Então, eu escrevi Um Rio Sem Fim. Obviamente que depois eu teorizei com Hannah Arendt, Júlia Kristeva, Walter Benjamin, esses autores todos que vocês conhecem ou vão conhecer. Mas para dizer o quê? Para dizer que a literatura passa por esses conhecimentos, que é a antropologia, que é a história, que é factual, que é jornalístico, mas ela quer essa coisa, esse murmúrio, essa voz assim que quase fica sufocada e que a literatura tem a pretensão, às vezes consegue, às vezes não, de resgatar. Hannah Arendt, não é? Hannah Arendt, que é uma filósofa que pensou muito a questão do totalitarismo e que valorizava muito as histórias humanas, não é? Ela diz uma coisa que eu sempre repito. Ela diz assim, a pura violência ela é muda. A pura violência é muda. E, justamente por isso, a violência jamais terá grandeza. O que ela está dizendo com isso, hein? A pura violência, aquela pessoa, aquele sujeito aniquilado que não respira, não suspira, não geme, não murmura, não é? Esse é o estado da pura violência. E, sabe, embora a literatura não tenha obrigação a priori de fazer isso, ela é uma busca desse resgate. O que o Rio Sem Fim fez, quando, além do lado acadêmico-teórico, colocou esses personagens, né, murmurantes, calados, gemendos, é isso que a Hannah Arendt fala, não é? Somente a pura violência ela é muda. E é para que esses personagens não sejam personagens humanos, pessoas, não sejam absurdamente calados, que a literatura também serve, não é? É isso. É muito comovente ouvir, né, a fala da senhora, muito comovente ler a sua obra, ler Um Rio Sem Fim, os contos, não da maneira como aconteceu outras bocas, em que a senhora ficcionaliza, né, essas realidades, né, ampliando, fazendo um resgate, né, trazendo para a gente personagens complexos, né, vivendo, nos mostrando, né, os seus contextos complexos, né, aqui no Brasil. Muito obrigado por esse resgate. A sua obra vai ficar para sempre. Vou dizer que o que a senhora pretendeu fazer, conseguiu, né, uma ampliação dessa representação que vai ficar na eternidade.
Muito obrigada. Agora vamos passar para Cristiane Sobral, que preparou uma apresentação cultural, né, em homenagem a Berenilde. Sim. É que ontem, né, eu nunca sei o que eu vou dizer, né? Eu digo assim, eu entro num lugar tremendo, não é? Sempre tremendo, eu olho, aí a coisa sai ou não sai. Aí, nessa insegurança, eu disse, bem, se não sair nada, eu vou disfarçar. Eu escrevi um livro, escrevi um conto onde eu coloco toda um pouco dessa tensão, não é, do escritor diante do seu personagem, ele vai dizer isso ou aquilo. Aí eu escrevi ontem, deve estar com erro de português, mas é para vocês, tá? Depois vocês chama Estavas Lá. Não é? Antes de passar para Cristiane Sobral, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estarmos com os nossos leitores, e eu gostaria de agradecer essa mesa muito especial, né? A gente faz uma reverência aos nossos antigos, né, aos que vieram antes, e nós temos na mesa aqui uma representação muito bonita que eu vejo da nossa luta, né? Eu quero deixar como homenagem para a nossa homenageada um pequeno poema que se chama Pichain Elétrico, falando da cabeça como reduto primeiro da nossa chegança nesse planeta, entender que não é só por cabelo, que esse que nós chamamos de cabelo, ele está assentado para nós, pessoas pretas, em um dos espaços mais poderosos, né, do nosso corpo. Se a gente falar dos nossos chakras, se a gente falar da nossa moleira, se a gente falar de toda a força que vem desse cérebro, desse cerebelo, que durante o período da eugenia foi tão desclassificado, foi tão desconsiderado pela classe médica brasileira. Então, falar do nosso pichain elétrico é falar da força da negritude na primazia das cabeças pensantes. A mulher negra é a grande intelectual do planeta. A mulher negra é a grande intelectual do planeta. Então, salve a intelectualidade das mulheres negras, salve a nossa resistência, que não vai ser ceifada nas mortes. Nós não morremos, nós renascemos. Então, dizendo não ao genocídio coletivo que está sendo, desde a colonização, né, desenvolvido nessa nossa nação, eu vou deixar aqui o pichain elétrico, puxando todo mundo, puxando o cabelo de todo mundo, para que vocês sintam a força das nossas raízes nesse nosso renascer. Quem está dormindo, acorde agora. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Pichain elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de si. Naquele dia, preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada, soltei os grampos e segui de cara para o vento, bem desaforada, sem esconder volumes nem negar raízes. Pura filosofia. Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave, quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade, incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo a demagogia, soltei as amarras e recusei qualquer relaxante. Assumi as minhas raízes, ainda que brigasse com alguns matizes, confrontando meu pichain elétrico com as cores pálidas do dia. Pichain elétrico. E Clementina de Jesus disse, vocês cantem comigo. Eu estava dormindo, o cangoma me chamou. Eu estava dormindo, o cangoma me chamou. Disse, levanta povo, cativeiro já acabou. Disse, levanta povo, cativeiro já acabou.
Eu tava dormindo, o cangoma me chamou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Iarará, ararirará, iarará, ararirará. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Palmas para nossa homenageada. Gratidão. Cristiane Sobral. O que é que eu falo aqui numa hora dessas, assim, tão bonita, né? Sempre eu fico com a opção pela beleza desses momentos que a gente vive, de estar vendo aqui o cartaz da segunda Flame, a feira, e a criação do núcleo de estudos. Agora, me ajuda aqui, Adelaide. Núcleo de estudos, núcleo de escritoras pretas, Maria Firmina dos Reis, que existe agora na UNB, né? E é nesse espaço da academia que hoje as professoras nos trazem para esse espaço e para ser recebidas por vocês, né? As professoras Adelaide Paula e Norma Milton, também escritoras, enfim. Então, está na Universidade de Brasília, como a gente está hoje, homenageando Verenilde Pereira, que é uma pessoa formada aqui também pelo UNB, seu mestrado, seu doutorado, foi professora do curso de comunicação. Então, de certa forma, é a universidade, mas por meio dos quereres de professoras negras, também reconhecendo, devolvendo, trazendo de volta e enxergando Verenilde Pereira, enxergando Chiquinho, que faz parte da minha história. Quando eu cheguei em Brasília, recém-formada há 23 anos, e me acolheu tanto ali no seu espaço. Então, poder homenagear, né, poder trazer para vocês, mesmo nesse contexto de sono, do horário, que Cristiane disse, quem estiver dormindo acorda. Então, é bom que a gente fique acordado para a força do que está acontecendo, do que as pessoas negras, né, vêm fazendo historicamente aqui no Brasil, a partir de toda essa história da presença das pessoas negras no país, né, e até a nossa chegada aqui, que é uma chegada que não é fácil, né, e não tem garantias da nossa permanência. Então, a gente vai passando e tenta ficar, mas as lutas, os perigos, o racismo e tudo que ele traz e faz, estão sempre nos ameaçando e nos exigindo esse estado de prontidão, que eu sempre falo que isso cansa muito, mas também faz nascer coisas bonitas, que são nossas atitudes de resistência. Mas a gente também fala que quer existir, né? Que quer menos cansaço, menos dor. Então, a gente gostaria de existir para além de que essa existência seja assim, focada na resistência. Então, acho muito... Parabenizo aqui vocês, Norma, Hamilton, Adelaide, Paula, vocês que estão aqui, né, na condição de estudantes e que trouxeram para a gente hoje essa oportunidade de nos ver, né, na academia, de um jeito que... Então, a gente já estudou tantas pessoas e a gente hoje está sendo estudada por vocês, né? Como sujeitas, como trouxe quem falou de Grada Quilomba, Grada Quilomba não, Judite, não foi? Judite Butler? Grada Quilomba. Então, assim, eu achei muito chique, né, para usar uma palavra. Eu achei muito grande, muito marcante.
histórico, né, que autoras negras de Brasília pudessem ver seu trabalho e aprender também, né? Eu aprendi hoje sobre tradução, por exemplo, para além da emoção de ver que vocês se debruçaram sobre nossas obras. Então, eu encerro por aqui, agradeço, né, essa oportunidade que eu tive de me ver pelos olhos de vocês, dizer que a gente está aí fazendo esse movimento, querendo que muito mais pessoas pretas escrevam, né, consigam se entender e criar essa relação consigo e com o mundo a partir da literatura. Então, acho que nesse sentido estamos todas à disposição, né? É para isso que a gente trabalha também. E em julho teremos o terceiro encontro do Julho das Pretas que Escrevem. E que mais? Esqueci que eu ia... Perdi o fio da meada. Minha irmã disse que é uma busca inútil que eu faço de encontrar o fio da meada, que não existe. Então, vamos seguir sem o fio da meada. Aí, então, eu volto aqui para saudar as pessoas da mesa, Chiquinho, Norma, Verenilde Pereira, Adelaide Paula, Cristiane Sobral, nossas outras pretas que escrevem aí, Margue Anjos, Márcia Pereira, Elisa Matos, e quem mais vier, e quem mais está, né? Cida Chagas, que esteve aqui mais cedo. Dizer que o quê, Verenilde? Que eu entrevistei Verenilde no Quilombo de Val, também temos esse registro dessas falas dela, né? Porque que aula que essa mulher nos proporciona. Então, eu faço esse programa na TV Comunitária de Brasília, que é também uma forma de trazer nossas vozes, nossas histórias, narrativas, né, deixar um pouco dessa memória das nossas histórias de vida. Chama Quilombo de Val, tem uma página no Instagram. Os programas estão no YouTube da TV Comunitária de Brasília, e lá a gente tem também essa conversa com o Verenilde Pereira. Então, obrigada, gente, por estarmos juntos, vivendo esse encontro, a segunda flame, né? Que tem sido isso aqui. Então, que a gente possa fazer com que o nosso olhar não se acostume às ausências, que aí vem o título do meu livro de crônica, que o nosso olhar não se acostume às ausências, e que a gente, então, em função disso, consiga viver, existir e nos proporcionar mais momentos bonitos como esse. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu fico muito agradecido pela Norma feito um convite para a minha pessoa nessa semana, e fico assim muito grato à dádiva de estar na universidade desde 1975. Eu comecei a vender jornal e revista, e eu acho que eu sou um espectador muito privilegiado, como diria Walter Benjamin, né? Um espectador muito privilegiadíssimo de ter conhecido essas gerações, essas pessoas da universidade. A Verenilde é uma pessoa que eu tenho conhecimento com ela há mais ou menos 3 décadas. Conheço o trabalho dela assim, há bastante tempo. Eu acho que uma bela descoberta, uma redescoberta da literatura dela, que é uma literatura de verdade, de originalidade e de futuro. Eu acho que Verenilde tem tudo para se tornar umas pessoas de ser muito lida, de ser muito avalizada, de ser muito discutida, analisada. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, falar da Verenilde, falar da Cristiane também, maravilhosa, autora, porque escrever, como diria Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato ele era o autor, ele é o impressor, e ele vendia os livros. Então, vender o livro, distribuir, difundir,
é uma coisa, é um trabalho de Hércules, sabe? É um trabalho profundamente difícil, é uma labuta diária, porque escrever, ter criatividade, Igor, é difícil ser escritor. E aí, para encerrar, eu queria falar de um tema que eu quero fazer no futuro, na livraria, são debates temáticos e com assuntos falando sobre o autor, o leitor e o editor, porque são os 3 pontos de vista assim, muito importantes e reais nesse tempo, sabe? Aí levar vocês com a responsabilidade do livreiro, nesses tempos tão complexos que a gente está vivendo, que é a cultura política e a cultura também dos livros, da universidade, da ciência. Então, a gente vai ter tudo um certo renascimento das coisas, que são as questões indígenas, assim, muito importantes, questão racial, questão da ciência, do futuro, da política. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado por ser convidado e estar numa mesa com as pessoas tão importantes na minha vida. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada. Bem, agora nós vamos ver um vídeo rapidinho da escritora Luciene Nascimento, né, de Salvador. Ela estaria conosco aqui, mas não veio, e ela mandou um vídeo para vocês, especialmente para vocês, para nós, né? Enquanto a nossa bolsista monitora, Ana Gaspar, você é o quê? Ana Gaspar faz parte do nosso núcleo de escritoras pretas. Ela veio aqui hoje também para nos ajudar. Muito obrigada. Então, enquanto ela está colocando, né, para projetar esse vídeo de Luciene Nascimento, que é uma escritora também, cujo poema a gente leu, né, eu vou... A gente vai, infelizmente, teremos que finalizar, porque passou muito do horário que planejamos, né? Então, a gente vai ver o vídeo e vamos encerrar com as últimas palavras de quem gostaria. Em relação aos grupos que não apresentaram, a gente irá finalizar essas apresentações, né, em aula, né, pelo Teams. A gente vai combinar direitinho depois, tá? Antes que eu me esqueça, eu agradeço muito o Núcleo de Mulheres Pretas, eu agradeço vocês, não é? Eu lembro que a poesia é a linguagem da subversão por excelência. Olhem para quem eu estou apontando, não é? E digo, não é? Acreditem na literatura, não é? Tantas vezes disseram, olha, depois dos campos de concentração não vai mais haver literatura porque não existe mais poesia capaz de ter um lirismo que dê conta desse horror, não vai ter linguagem que represente o Holocausto. A literatura, por uma questão moral, não pode mais existir, porque, depois desse horror de campos de concentração, é algo antiético falar em literatura e produzir poesia. E está aí a literatura, e está aí a poesia resgatando tudo isso, né? Sim. Olá, tudo bem? Eu sou Luciene Nascimento, escritora, falo com vocês aqui de Salvador, Bahia, e falo com vocês porque recebi a notícia por Adelaide Paula que alguns dos meus textos estão sendo traduzidos para a língua inglesa e vão ser comentados por vocês aí na segunda-feira de Livros e Artes de escritoras pretas, e eu não poderia deixar de dizer quanto fico feliz por isso. Feliz por saber que meu trabalho, meus poemas estão sendo não só lidos, mas dedilhados, interpretados com cuidado, com carinho, com esse olhar de interpretação por outras pessoas, por outras mulheres que, com suas histórias, com a sua dedicação, com o seu olhar, de seu lugar, veem meu trabalho com esse cuidado, né, a ponto de querer que esse texto seja também conhecido por outra perspectiva, por outra língua. E, sem dúvida, o trabalho de vocês faz com que o meu trabalho se amplie. E isso, além de potencializador,
é assim, reconfortante. É muito bom saber que aquilo que eu fiz lá no meu silêncio, achando muitas vezes que era uma coisa só para mim, agora se amplia desse modo que eu nem podia imaginar. Então, eu queria que vocês soubessem, assim, quanto isso me dá alegria. Muito feliz por isso mesmo. Espero que o encontro de vocês seja maravilhoso. Desejo para vocês, assim, todas as melhores energias. Que belo dia vocês escolheram, né? 2 de fevereiro, dia da rainha. Não podia resultar em algo melhor. Ok, então chegamos ao final do nosso lindo evento. Né? Fiquei muito comovida com as apresentações, né, de vocês, meus alunos e alunas. Muito obrigada pelas apresentações lindas. Né? Quem não conseguiu apresentar hoje, infelizmente, eu peço desculpas. Né? Realmente foram várias apresentações marcadas. Estão faltando 6 apresentações, mas iremos ter essas apresentações, né, durante a semana que vem em sala de aula ou online. A gente vai combinar direitinho pelo Teams. Então, muito obrigada. Vocês realizaram um ótimo trabalho, né, fazendo as leituras, né, e as traduções das obras dessas maravilhosas escritoras. Então, muito obrigada. A gente agradece às escritoras, né, que participaram hoje, Elisa, Margarete, Cristiane, Valesca, Adelaide, Cida, que estava mais cedo, né? A gente agradece os estudantes, as estudantes, né, que estão no nosso núcleo de escritoras pretas. Maria Eduarda, que está aqui, ela está desenvolvendo uma tradução, uma versão para o inglês da obra de Verenilde Pereira, que a gente vai publicar, assim como a Ana Gaspar, estudante do curso de francês, que está fazendo uma versão para o francês. Né, os trabalhos de tradução que vocês já realizaram, iremos buscar formas de publicar, né, essas traduções da obra da Cristiane, Valesca, né, e das outras obras. Então, a gente agradece também os estudantes da pós-graduação que vieram, a nossa querida também, e, claro, ao Chiquinho, muito obrigada pela presença, e a grande Verenilde Pereira, a nossa homenageada, muito obrigada por estar aqui com a gente, para nos honrar com a sua presença. Né? Muito obrigada por ter vindo. Sim, a escrita é de suma importância, né? Ela realmente enfatizou a importância da literatura, né, que vai nos mostrar meios, caminhos, né, para a sobrevivência, né, meios de representar a nossa realidade para conseguirmos os direitos humanos. É uma prática, é um recurso muito importante, né? E um trabalho necessário. A sua obra é necessária ainda nos dias de hoje, em que a gente vê que a violência, infelizmente, continua, pensando, né, na população Yanomami. Como é que poderemos te seguir nas redes sociais? Instagram, Facebook? Eu tenho no Facebook, Verenilde Pereira, sabe? Assim, eu estou sempre me misturando assim com a literatura. Então, muito obrigada, Verenilde.